Olá, que Deus abençoe, sejam bem-vindos a mais uma aula de escatologia. E hoje vamos dar continuidade a essa série dentro da nossa matéria escatológica. Vamos estar falando sobre um dos quadros proféticos que apontam para uma reorganização, para uma sequência de fatos que estarão acontecendo nos últimos tempos. Então hoje nós vamos iniciar falando sobre a reorganização do Estado de Israel como nação. A figueira é a representação de Israel. Jesus estava dizendo que quando a figueira estivesse dando folhas, se organizando, se preparando para os frutos, é igual à restauração do Estado de Israel. Como talvez você já sabe, ou se você não tinha essa informação, isso aconteceu no ano 1948, Ali foi então onde Israel foi constituída, restaurada como uma nação, diante de votações, diante de uma reunião de várias nações ali, onde o Brasil também teve participação. Israel ali reinicia, é restaurada para avançar e funcionar como uma nação reconhecida mundialmente, certo? Depois de estarem todos espalhados, os judeus começaram a retornar para a sua nação, E isso é a profecia, o cumprimento da palavra de Deus acontecendo para a glória do Senhor. Então a igreja, nesses assuntos escatológicos, a igreja ela não será pega de surpresa, tá? Não será pega de surpresa. Então, lá em Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, Tessalonicenses capítulo 5, vamos lá abrir rapidinho. Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de número 2 a 5, Diz assim, vou ler aqui do primeiro, diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que é para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Certo? Então, a igreja não será pega de surpresa. A igreja está sendo avisada, o mundo está sendo avisado, mas principalmente a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, está sendo avisada e não será pega de surpresa. A igreja que detém a revelação do anticristo, tá? Eu vou ler aqui novamente, deixa eu ajeitar aqui, para a gente poder, vamos precisar agora usar bastante a Bíblia, segundo as Tessalonicenses, certo? Capítulo de número 2, versículo 1 em diante, tá? Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 1 em diante, diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição, com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístolo, como se proceder de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, deixa eu ler aqui, vou ler vários versículos aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não os recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente com ocasião própria. A igreja detém, no momento, está detendo a ação do anticristo. Deixa eu ler aqui o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda.
Tá bom? Então, muito atento aí aos sinais. Vamos lá. Então, aprendemos aqui. A igreja não será pega de surpresa e a igreja é quem detém a revelação, né, do anticristo. Vamos falar as antecedentes do dia do Senhor. É a apostasia. O que é apostasia para você? O que quer dizer apostasia? O que você acha que significa? Apostasia quer dizer separação, deserção, refere-se a um afastamento de um propósito. Então, olha só, muitos estão apostatando da fé, estão se separando, estão indo embora, estão desacreditados da palavra. Então, isso, irmãos, antecede muito os dias do Senhor em relação ao que nós estamos falando. E o homem, da iniquidade, o anticristo, ele será revelado. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, da iniquidade opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem? A igreja. Então, será de fato revelado o iníquo. Depois do arrebatamento, sem a igreja na terra, será revelado o iníquo. Afinal, o final é a igreja que detém a revelação do anticristo, como eu estava falando para vocês. Quando a igreja sobe com Cristo, o iníquo, o anticristo, ele vai ficar livre para operar. Essa é a 70ª semana, ou a semana número 70 de Daniel, e dividida em princípio de dores, que é a primeira metade, 3 anos e meio, e grande tribulação, que é a segunda metade, 3 anos e meio. Então, vamos lá. Estamos aí nos dias da tribulação, estamos chegando na 70ª semana, certo? A igreja foi arrebatada e vai se cumprir a 70ª semana, ou seja, os últimos 7 anos. E aí o que vai acontecer? Vai estar dividida essa última semana em 2 momentos. A primeira é o princípio das dores, 3 anos e meio, e a segunda é a grande tribulação. Então, temos o período da tribulação, que seria a 70ª semana, ou a semana 70, profetizada por Daniel. Essa última, que dura 7 anos, essa última chamada de tribulação, estará dividida em 2 partes. O princípio das dores, 3 anos e meio, e a segunda parte, a grande tribulação, que também são 3 anos e meio, onde há de se manifestar o iníquo, o anticristo. Certo? Agora, entre a semana 69 e a 70, acontecerá um intervalo, que é o período da igreja, tá? O período da igreja. Então, assim como a igreja não estava nas primeiras 69 semanas, não estará na 70ª semana, ou a semana 70, a igreja não estará, que é a tribulação. Ok? Glória a Deus. Muito bem. Em Mateus 24, 9 a 14, fala da primeira parte, que nós falamos aqui, que é o princípio das dores, primeira parte da tribulação. Tá? Você pode fazer essa leitura aí em casa. Mateus 24, 9 e 14, os 3 anos e meio. Mateus 24, do 16 ao 26, fala a segunda parte, que é a grande tribulação. Você pode também fazer a leitura. Mateus 24 é chave nesse cenário que é escatológico. Ok? Agora você pode se perguntar, pastor Marcelo, por que vai haver tribulação? Primeiro, para limpar a terra do mal, Isaías 26, 21. Trazer um reavivamento, Mateus 24, 14. Cumprir as promessas de Israel, Jeremias 30, de 1 a 9, tá? Então, por isso que haverá tribulação, esse é o propósito da tribulação, ok? Vamos falar agora sobre a vinda do Filho do Homem, ou a segunda vinda, correto? Mateus 24, versículo 29 a 30, diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e muita glória. Jesus julgará os que estiverem vivos no fim da tribulação, os judeus ou as virgens, e os gentios ou os bodes e as ovelhas. Mateus 25. Que tremendo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a igreja e as profecias, certo? A igreja precisa entender a escatologia da forma certa. Então, esse momento agora, todas essas aulas foram importantes, mas aqui a gente já está com uma bagagem muito forte, muito intensa. Então, quero que você continue focado no que nós vamos falar daqui para frente também. Então, o conhecimento sobre o futuro escatológico não deve ser motivo de angústia para mim e para você, certo? Não deve ser um motivo de desespero, tá? Nós precisamos nos alegrar, porque haverá paz e alegria ao estar com Cristo. Deixa eu ler aqui 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que seja ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, assim também, mediante Jesus, terá em sua companhia os que dormem. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ok? Então, não fique angustiado, atribulado, porque algum parente foi e ele está com Cristo e nós nos encontraremos com ele. Olha só o que diz Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, depois o tempo está próximo. Amém? Bem-aventurados quem guarda, quem lê, quem ouve, quem retém a profecia, quem zela pela palavra, procura conhecer. Vocês lembram? Nas aulas anteriores falamos sobre Daniel, que se dedicou a pesquisar, se dedicou a estudar, a conhecer as profecias. Pois nós devemos fazer a mesma coisa. Quando estudamos as profecias, ao testemunho de Cristo, Apocalipse 19:10 diz: pois treme ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou um servo. Disse: eu tremi ante ele para adorá-lo. Só te conservo que mantenha o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Depois do testemunho de Jesus, é o espírito da profecia, tá? Sabemos, queridos, que Cristo, Ele está vivo, por isso nós cremos que estaremos para sempre com Ele. Então, afinal, nós devemos anunciar essa mensagem: Jesus está vindo, Jesus está voltando. Que bom que você está nessa escola assistindo essas aulas, porque eu também tenho a missão de te dizer de que Ele está vindo arrebatar a igreja, está vindo para nos salvar, para resgatar, está nos dando a oportunidade de nós, eu, você, pregarmos a palavra, anunciarmos o reino de Deus, para que o seu nome seja glorificado e as pessoas sejam salvas. Vamos fazer aqui uma pequena trajetória, do arrebatamento até o tribunal. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui vai te abençoar demais. Vamos lá. Do arrebatamento ao tribunal. O arrebatamento ocorrerá ao soar da trombeta, precedido pela ressurreição dos que dormiram em Cristo e da transformação dos corpos dos justos vivos. Certo? Ok, até aí. Temos a base aí. Tessalonicenses 4, 13 a 18. E Coríntios, tá bom? Temos Coríntios 15, 21, Coríntios 15, 51. Você pode anotar esses textos aí, que respaldam esse dia do arrebatamento. Jesus voltará para a igreja da mesma forma como os primeiros discípulos o viram subir, tá? Atos 9. Então, a ascensão de Jesus representa, sabe o quê? O arrebatamento da igreja, tá? O arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, livrando a igreja, liberando da atuação do anticristo. Vou ler esse texto aqui, 2 de Tessalonicenses, tá? Capítulo 3, versículo 7. Olha o que disse aqui, capítulo 1,
Tá? 2 Tessalonicenses 1, 3 ao 7. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros. Certo? A tal ponto que nos membros nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus, que ele paga tribulação, quem paga tribulação os que os atribuam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos e com seu poder. Tá? Então, esse texto está nos mostrando que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Tá? A igreja está liberada dessa atuação do anticristo. 2 Tessalonicenses 1, 3 a 7. 2 Tessalonicenses 2, 1 e versículos 6 e 7. Vai se cumprir a promessa feita por Jesus de elevar-nos à casa do Pai. Tá? João 14, 1, versículo 3. Ok? Anota esses textos aí. Ocorrerá o tribunal de Cristo, que no grego significa bema ou bemá, que se refere à plataforma elevada, onde o juiz da arena congrega, né? Onde o juiz congregava toda a multidão grega ali e recompensava, né, os vencedores das competições. E esse local também é chamado de assento da recompensa. Esse tribunal não se refere ao julgamento resultante em poder da salvação. O tribunal de Cristo não é para julgar sobre a salvação, mas uma distribuição de galardões. Tá? Depois dos pecados da igreja já foram julgados. Ok? Já foram julgados na cruz do Calvário. Isso é realizado, né, durante esse período dos 7 anos da tribulação. Então, pastor Marcelo, o que é o tribunal de Cristo? Será distribuído galardões, tá? Galardões para as pessoas que foram arrebatadas com Cristo. Ok? E esse momento vai acontecer, essa entrega de galardões, no tempo da tribulação, que são 7 anos, ou a 70ª semana de Daniel. Ok? Romanos 14, 10. Vamos ler Romanos 14, 10? Para a gente ir fundamentando aqui. Romanos 14, 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós vamos para lá para recebermos galardão. Leia também 2 Coríntios 5, 10. Tá? Olha, a forma como cada cristão corre a sua carreira irá determinar o juízo no tribunal de Cristo. Certo? Aí você vai ler Filipenses 3, do 13 ao 15, 2 Timóteo 4, 7, Hebreus 12, de 1 a 12. Paulo ensina que os critérios da avaliação estão relacionados à atitude com que as obras foram feitas. Como eu fiz a obra de Deus? Como eu me doei para Deus? 1 Coríntios 3, 10 a 15. Todas as boas obras feitas pela igreja serão dignas de galardões. Mateus 10, 41 a 42, Apocalipse 22, 12. Os que ensinam a palavra receberão um juízo mais severo. Tiago 3:1. Você que está me assistindo, nós que ensinamos a palavra, temos que ensinar da forma correta. Tá? Correta. Ok? Permanecer firme, na verdade, no amor nos dá garantia de recebermos galardões. João 2, 1, versículo 8. 2 de João, capítulo 1, versículo 8. Vamos falar um pouco de quais são as coroas, ou esses galardões que estão sendo entregues, serão entregues ali. Coroa incorruptível, a coroa dos vencedores, 1 Coríntios 9, 25. Coroa da vida, a coroa dos mártires, Tiago 1,12, Apocalipse 2,10. Coroa da glória, a coroa dos bispos, 1 de Pedro 5,2, versículo 4. Coroa da justiça, a coroa de quem ama seu retorno, 2 Timóteo 4,8. A coroa do regocijo,
é a coroa dos ganhadores de almas. 1 de Tessalonicenses 2, 19 a 20. Certo? Acontecendo tudo isso, vem depois as bodas do Cordeiro. Tá? Acontecerá no céu entre o julgamento no tribunal de Cristo e a sua segunda vinda, no qual a igreja julgada será apresentada a Cristo como a noiva, tá? Como a noiva. Apocalipse 19, versículos 7 a 8, Mateus 22, de 1 a 14. A igreja como a noiva de Cristo, ela deve estar preparada, santificada, aguardando com desejo a vinda do seu noivo. João 3, 29, Romanos 6, 14. Esse é o nosso trabalho, como pastores, como líderes, como irmãos, preparar a noiva, santificar a noiva, para entregar e apresentar ao Cordeiro. Na segunda vinda, ocorrerá a ceia das bodas, do Cordeiro na terra, e a festa de casamento da noiva, isto é, a igreja como noivo, que é Cristo. Uma alusão ao reino milenar de Cristo, para a qual serão convidados os judeus, gentios salvos durante a tribulação. Certo? Apocalipse 19, 9. Apocalipse 11, 14. Mateus 26, 29. Lembrando, a igreja não passará pela tribulação. Será arrebatada antes, tá? Antes. Enquanto a igreja julgada no Santo Tribunal de Cristo, certo? Com os galardões, se cumpre a 70ª semana de Daniel, né? Na terra, a tribulação. Ok? No céu está acontecendo os galardões, e na terra se cumpre também a tribulação, que com a profecia da 70ª semana 70, profetizada por Daniel. Certo? Vamos parar por aqui hoje. Ainda temos um pouco mais de conteúdo. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o arrebatamento e a segunda vinda e algumas outras situações que há de acontecer para irmos aproximando de todo esse cenário apocalíptico e escatológico do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima aula.